Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando hoje a solenidade de Cristo Rei do Universo. E o evangelho que iremos rezar é muito conhecido. É Mateus capítulo 25, de 31 a 46. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros amigos, que evangelho lindo, que evangelho especial, que evangelho forte para um dia como hoje, quando celebramos a glória de Cristo Rei. Você poderia se perguntar: padre, não poderia ser um evangelho mais tranquilo, mais ameno, mais leve? Pois é, mas a proposta do reino de Cristo não pode ser diferente. O evangelho não pode ser maquiado, apesar de que esse evangelho ele é duro e nem todos os corações são capazes de suportar a força desta palavra. Tem muitas pessoas que vivem ainda de um modo que não conseguem entender como palavras tão fortes saíram da boca de Jesus. Então é melhor fechar os ouvidos, fazer de conta que não viu e seguir sua vida cristã adiante. Falamos também hoje de uma palavra que é estranha para nós, de rei, rei eterno, rei universal, festa e solenidade de Cristo Rei. Que bonito, mas ao mesmo tempo, de que reino estamos falando? De que rei estamos falando? Será que o modelo de reino e de rei do mundo atual serve para nós? Acabamos de ver um ano atrás a coroação, este ano, do rei Charles na Inglaterra, outro ano de o rei na Espanha, e assim vai. Mas será que este estilo de reinado é o mesmo do de Jesus? Por que continuamos comparando? Pois bem, porque o reino de Cristo é um reino de fato universal. Agora, precisamos entender de qual é o trono que faz parte do reino de Jesus. Que trono é esse que está presente no reino de Jesus? E aí a gente vai entender tudo.
Depois é preciso entender também que é a partir deste trono que Jesus vai julgar a humanidade. Que Cristo Jesus vai julgar a cada um de nós. Qual é o trono? Em qual trono Jesus, o seu Jesus, a imagem do seu Cristo Rei, vai sentar para nos julgar e para te julgar? Pois bem, o trono que Jesus senta, e lá ele se torna glorioso, é o trono da cruz, onde Jesus está nu, pobre, entre aspas, fracassado, ferido, sangrando, humilhado, frágil. É daí que Jesus olha para a humanidade e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É daí deste trono que Jesus também entrega ao seu Espírito: Pai, em tuas mãos eu entrego meu Espírito. É daí deste trono que Jesus olha para os corações e sente compaixão, sente ternura, sente amor profundo. É daí deste trono que a gente assiste na história da salvação o amor vencer o mal. A resposta de Deus à morte do seu filho não foi mais violência, foi mais amor. Se Jesus ensinou o amor e amou até o fim, Deus continua amando o seu povo, amando o seu filho, amando a criatura e o universo. Agora, se ele continua amando, é porque ele está dizendo, como São Paulo, que passarão todas as coisas. Só o amor resiste, só o amor é que fica. De fato, o amor conta em sua vida? O que conta de fato como central e prioridade em sua vida cristã? O amor é capaz de esperar, o amor é capaz de perdoar, o amor é capaz de caminhar junto. O amor é capaz de se entregar. E eu diria, quem ama é capaz de tudo isso. E nós, como estamos participando desse reino de amor? Conclusão, o reino de Cristo é o reino que não tem um trono de ouro, mas tem a cruz como trono. A glória de Cristo não são roupas caras e vaidosas, mas é a nudez, é a sua fragilidade. A vingança de Cristo, do seu reino, é o amor com que Deus ama o mundo. E claro, no evangelho de hoje, tem um momento em que também o rei vai separar aqueles que aderiram ao projeto do amor e aqueles que não aderiram. Ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Para que isso? Dá um certo medinho, não é? Pronto, já alcançou a meta. Essa metáfora, essa parábola, quer nos ensinar a que haverá um fim. E eu preciso me preparar para esse encontro definitivo com o pastor eterno, com o rei eterno. Agora, não precisa encher o coração de vontade de gozar e viver a vida porque o mundo vai acabar. Ou o contrário, vou agora me relacionar com Jesus com medo tremendo, porque eu sei que ele vai me condenar ao fogo do inferno se eu não fizer isso, aquilo, outro. Nenhuma postura, nem outra. Se você seguir o caminho do amor, da fidelidade, da caridade, você não vai desviar. Se você entrar no caminho de Cristo, ele que é a verdade e a vida, você não vai se desviar. Entre no caminho do amor. O encontro com Jesus é um encontro de amor. Para que desviar o coração de Cristo? Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, é preciso redescobrir a experiência de, enquanto participo do reino de Cristo, eu quero reinar com Ele. O seu reino é um reino de amor. O seu reino é um reino de fraternidade, como diz o Papa Francisco, de uma fraternidade universal. Somos irmãos e por isso não podemos permitir que nesse reino haja qualquer tipo de exclusão, de violência, nem de medo. O reino de Jesus é o reino de amor. Agora, peçamos a graça, queridos irmãos e irmãs, de que os nossos olhos se abram para enxergar Jesus Cristo no mundo, sofrendo, padecendo, com fome, nu, esquecido, humilhado. Porque
porque senão eu passo pelo mundo e não percebo a presença de Cristo no meu cotidiano. O que vai fazer a diferença no final é se eu amei ou não. Se os meus olhos contemplaram ou não Cristo sofrendo, padecendo e morrendo. Eu posso passar toda a minha vida cristã e não enxergar que Jesus está morrendo hoje, com fome hoje, nu hoje, diante de mim. E eu acho que nem tenho que fazer nada. Esta, sim, é a visão de quem não entendeu nada. De quem vive uma relação alienada com o próprio reino de Cristo. Quem acha que o reino é para si, não entendeu que o amor é doação, é serviço. Queridos irmãos e irmãs, abramos os nossos olhos, os nossos sentidos, o nosso coração, para este encontro com Cristo no cotidiano, que às vezes está morrendo, às vezes está sofrendo, no menor dos irmãos que chegam até nós. Os pobres, os sofredores, cabem em sua oração, pelo menos? Os pobres e os sofredores cabem em seu bolso? O que você tem feito? Que entidade você tem ajudado? Que pastoral você tem ajudado? Que movimento você tem participado? Às vezes é levar uma sopa, às vezes é doar um pacote de macarrão, de feijão. Ah, padre, isso é assistencialismo. Para nós. Mas para quem está com fome, para quem está sofrendo, para quem está pagando um preço caro na vida, isso se chama amor, caridade. Se queremos reinar com Cristo, amemo-nos uns aos outros. Não deixemos ninguém de fora. Abramos os nossos olhos e os nossos sentidos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que convida você a reinar com Ele, desde a cruz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Peçamos a graça de um olhar novo, de um olhar transformado, para transformar o mundo no reino de Cristo, no reino de fraternidade. Amém. Uma boa festa de Cristo Rei.